Vamos esperar um pouquinho ele estabilizar. Ok. Então vamos lá. O objetivo aqui, viu? Não estou vendo o chat agora. Se alguém quiser interromper, abre o áudio, tá? O objetivo, então, é estudar o que acontece com essa massa M quando ela está girando aí com esse disco, tá? Então, nós temos aqui só um pouquinho. Nós temos aqui um disco. Tá apagado aqui, porque passei no scanner aí, não ficou muito bom. E esse disco aqui, ele é dotado de uma ranhura. Eu vou colocar mais fino aqui, vamos pegar uma ranhura, pode ser da mesma cor. Uma pequena ranhura que vai até o centro. E aquele nosso bloco quadrado, eu coloquei aqui como sendo uma massa, tá? Então, essa massa aqui, ó, nossa massa M. Tá bom? Vamos apagar aqui. Nossa massa M. Também representada aqui está a nossa mola. Eu vou tentar colocá-la em vermelho aqui. Ela está fixa onde, gente? Ela está fixa aqui nessa parte externa, tá? Ela está fixa aqui. E ela é uma mola de compressão. Então, quando a massa M está lá no centro, essa mola está toda esticada, tá? Aí a mola está esticadona, está no seu L0. Inclusive está anotado aqui o L0. Vamos tirar essa linha vermelha. Então, esse L0, vamos deixar em vermelho aqui, ó, é da mola, tá? Importante isso aí. Nem que você não use, mas é importante você referenciar. E em um certo instante T, essa massa M está numa posição R. Aqui está ela. Vamos deixar em black. Posição R. Tá? Desde o centro do disco até a posição de interesse. Esse disco está se movendo aqui, com um θ ponto que aqui está embaixo, ó. Θ ponto igual a 15 radiano por segundo, ou seja, está aumentando, está mantendo uma velocidade constante de 15 radiano por segundo. É o teu ômega, né? Bom, nós sabemos, vamos colocar mais valores aqui. Nós sabemos que quando essa mola aqui está comprimida, ela vai exercer uma força Fk sobre a massa. Só não exerce força quando ela está lá no centro, que daí a mola está toda distendida, a força é nula. Então eu vou dar uma exagerada aqui na força, para a gente poder enxergar ela aqui, tá? Essa aqui é a força da mola sobre a massa, Fk. Tem mais alguma força na direção radial? Não, gente, não tem nada. O atrito é para ser desprezado, então não tem mais nenhuma força na radial. Na direção vertical, nós estamos fazendo análise? Também não. A nossa análise, nós falamos agora há pouco, que vai ser na direção do E radial e do E transversal, porque é nessas direções que eu tenho algumas restrições. Uma delas é o R, dois pontos, que vale, deixa eu ver lá na figura, vale menos 12 metros por segundo. Ao quadrado. E na direção transversal, nós temos uma força transversal que ele falou que era 9 newtons, mas como eu comentei, nós não podemos saber se é mais ou menos, porque ela pode ser para um lado ou para o outro, a depender de como que a massa está andando. Se ela está indo em direção ao centro, ela é no sentido de reduzir a velocidade. Se ela está indo no sentido para fora, essa força transversal vai aumentar a velocidade. Enfim, você pode até deixar o mais ou menos aí, não tem problema, né? Isso faz parte do problema. Eu acho que o problema do autor não está bem posto, ele esqueceu de comentar isso daí. Mas não vai afetar em nada a nossa resolução. Até vou adiantar para vocês ficarem mais calmos, olha só o que muda. Esse mais ou menos fica aqui na força,
ele vai ficar aqui na velocidade, acabou. Só vai dizer, olha, você está indo para o centro, né, tiver uma força num sentido, aqui a velocidade é positiva. Se estiver indo para outro sentido, a velocidade é negativa. Só muda isso daí. Bom, então está aqui. Outra coisa, nós vamos trabalhar aqui com o nosso ER e Eθ, né? Então o Eθ aqui no sentido de aumentar, né, o ângulo, regra da mão direita, então ele é positivo ali, e o ER é saindo para fora do raio, né, apontando para fora. Eu quero dar uma melhorada aqui, porque senão pode ser que atrapalhe a nossa vida aí. Deixa aqui o nosso ER e o nosso Eθ. Tá? Ok, o que é que está pegando aqui, né? O que é o foco do nosso problema? O foco é que esse tipo de problema, ele é um problema de cinética, já que tem forças, tem acelerações e tem massas. Se só me deem um minutinho aqui, por favor. Ok, vamos lá. Bom, então é um problema de cinética, pois envolve aí, você pode ver que tem força, você tem massa, você tem acelerações, você tem velocidades e tem posições, aqui no caso do raio. O fato de ter raio e ângulo já indica para vocês que você vai trabalhar no ER e θ. Então, sistema radial transversal. Quando que eu uso normal tangencial? Quando o problema é mais simples. Quando o problema é um problema que tu tem um raio constante, isso tudo simplifica e você pode utilizar o normal tangencial. Na dúvida, utiliza esse que é mais geral. Tá? Que mais que a gente pode observar desse problema? Ele é um problema, então, normal, radial transversal, então você vai já olhar para a equação da segunda lei para o radial transversal. E lá você percebe que tem duas equações. Teria aqui somatória na direção de z também? Teria, mas a gente não vai trabalhar nessa direção, pois não tem movimento nessa direção. E já vou adiantar, né? Na avaliação eu não vou colocar esse tipo de análise. Direção Z aqui não vai precisar, tá? Então, e essa fórmula aqui, essa equação da segunda lei, ela utiliza esse conceito aqui de aceleração radial. O R dois pontos menos o R θ ponto ao quadrado, tá bom? Também na transversal, mesma coisa, mesma equação, e com uma aceleração similar. Eu espero que vocês já tenham resolvido alguns exercícios, já estejam mais acostumados com essas nomenclaturas aqui, tá? Bom, vamos só revisar o que nós temos no problema, então. Uma massa, 230 gramas, cada mola aqui, 60, só um pouquinho, 60 newton por metro, né? O L0 é o comprimento indeformado da mola. E eu chamei aqui de 2, quem é esse 2? Eu não explicitei lá. Ah, não, está aqui, ó. Em 2 é essa posição aqui que está o objeto, né? Então, em 2, eu tenho aquela situação ali, ó. Nessa posição 2, eu tenho um tempo t, que não acho que nem vai precisar calcular, mas está aí. Eu tenho um R 2 pontos, que é fornecido, menos 12 metros por segundo ao quadrado, e eu tenho um F transversal, que é o 9 newtons, que nós já vimos que poderá ser mais ou menos
a depender do movimento da massa. Vocês vão ver que nós nem vamos conseguir definir se essa massa está indo em direção ao centro ou se ela não está indo em direção ao centro, tá? Nós temos a aceleração dela, mas a aceleração dela não indica nada, né? Nós não temos esse valor aí preciso, mas não vai ser problema. E aí a nossa pergunta, o raio que isso aí está acontecendo, né? Até poderia ter colocado aqui, ó, em 2, né? Qual é o R2? É justamente a nossa pergunta, o raio R, tá aqui, ó. E também a nossa velocidade nessa posição 2, são as duas perguntas. Duas incógnitas, mas nós temos duas equações de balanço. Esses problemas aqui são bem complexos, mas geralmente eles são bem equilibrados, né? Você tem lá uma incógnita, uma equação, duas incógnitas, duas equações, sem muito rodeio, tá? Você já vai direto para a somatória radial e transversal, tá? E aí, com essas duas incógnitas, essas duas equações, a gente vem fazer as substituições para ver como é que fica. Então, estão aqui já substituídas as acelerações, só peguei as acelerações ali de cima, apliquei nas equações embaixo. E na direção radial agora, vamos começar com a radial. Direção radial. Então, na direção radial, quais as forças tem aplicada? Só a força da mola. Subir um pouquinho. Só tem a mola aplicando aqui, não tem nenhum dedão empurrando para fora, não tem nenhuma corda puxando para dentro, só tem a mola empurrando para dentro. E aí você coloca lá menos FK, por quê? Porque está contrária ao vetor unitário ER, tá bom? E a força da mola, já pulando aqui de baixo, né, é dada por quem? Pelo raio vezes a constante da mola. Mas por que o raio, professor? Porque justamente o raio, ele parte lá do centro e vai aumentando para fora. É a posição procurada nossa. E ele vai ser justamente a deformação da mola. Se o raio é zero, a deformação da mola é zero. Ela está no seu comprimento inicial. Se o raio é 1, a deformação da mola é 1. Né? Porque ela foi comprimida de 1. Tá bom? Então é assim que funciona essa questão aí da deformação da mola. Portanto, fica aqui menos R km, né? E em cima, 12 é o R dois pontos, que nós temos de informação do problema, tá? E mais à direita nós temos o R, que é uma incógnita. Então, isso aqui é uma incógnita nossa. E o θ ponto ao quadrado, está lá da equação, que nós conhecemos. Cadê ele? Está aqui, ó. É conhecido. Tá bom? Então, nós temos aqui tudo bem encaminhado, ó, já fazendo as substituições do K, e os valores aqui, por exemplo, da massa M também, ó, 0,23. Que mais que nós temos aqui? Aqui o 15 ao quadrado, né, que é o nosso θ ponto ao quadrado, já está 225. Faz as substituições e aí vocês chegam no valor, sempre com 5 significativos, né, igual a 0,3354 metros. Tá bom? Então, essa aí é a posição em que esse objeto está para que essa condição seja satisfeita. Agora, se ele está chegando nessa posição do centro para fora, ou está passando por ali de fora para o centro, não se sabe. Vocês vão ver que a equação próxima, ela é satisfeita dos dois jeitos. Né? O objeto tanto pode estar chegando do centro para aí, ou está vindo de fora, a mola empurrando ele para o centro. Vamos ver aqui. Ó. Então, fazendo análise aqui agora. A equação na direção transversal, que vai dar força transversal, que é nessa direção do Eθ aqui, ó. Tá? É aqui que vai dar o Fθ, obviamente que não lá embaixo, né? Mas aqui, ó, sobre a massa M, ou para cá, ou para lá. Será que o disco aqui, ó, está
Está empurrando para lá ou está empurrando para cá? Não sei, né? Não dá para saber, o problema não deixa claro, então nós deixamos ali o mais ou menos. Por isso que vocês têm aqui, ó, esse mais e menos aqui, ó, mais e menos. Igual a massa 0,23 vezes o raio que nós localizamos vezes o θ 2 pontos. Ué, o θ 2 pontos é a aceleração da velocidade angular. Falou agora há pouco aqui que é uma velocidade constante. Portanto, θ 2 pontos igual a zero. E aí você fica com esse termo aqui todo zerado, né? Se sobra somente o termo da direita, que é o 2VR2 vezes 15. Né? O VR2 é a velocidade procurada nossa, a velocidade radial, é o R ponto. Tá? Quando falou aqui do R2, do VR2, isso aqui na verdade é o nosso R ponto. Tá? E o 15 é o nosso θ ponto. Então, você fazendo aqui o isolamento, né, resolvendo a equação para VR2, que é o nosso R ponto, em 2, você tem esse valor aqui, ó, mais ou menos 1,3043 metros por segundo. Tá? Então, ele parece ser um problema difícil, mas é porque vocês não estão acostumados a trabalhar com esses conceitos de direção transversal e direção radial, né? Vocês viram, ó, se sai daqui, vem direto para cá, aplicando a segunda lei e fazendo apenas substituição de valores. Né? Eu concordo que tem bastante coisa nova aí, mas nada que seja tão impossível, né? É uma coisa que dá para ser resolvida, tá? Então eu sugiro que vocês resolvam de novo esse exercício, sem olhar para a resolução aqui, tentem fazer sozinhos, e aí, se não conseguir, daí você vem e dá uma olhada na resolução, tá bom? Gente, mais alguma pergunta sobre esse problema? Ó, tá, o resultado já está aí, se quiserem anotar para depois confirmar, né? Não precisar ficar puxando toda a gravação, né? O raio é 0,3345 e a velocidade é mais ou menos 1,3043, tá? Eu não gosto dessas coisas de deixar na dúvida, será que era mais, será que era menos? Eu geralmente deixo isso aqui bem explícito, tá? Aqui o autor, eu acho que ele se enganou, né? Eu acho que ele não quis deixar implícito, não. Ele faltou falar se ele estava indo para o centro ou indo para fora, né? Mas isso não é problema, tá? Vocês já sabem fazer agora. Alguma pergunta, gente, desse problema? Dá um feedback aí para mim, saber se está tudo ok. Legal. Podemos ir para o próximo, então? Ok, Antônio, obrigado. Valeu, vamos lá, então. Ó, então, problema... Beleza, Bernardo, vamos lá. Então, vamos lá para o próximo. O próximo é até mais simples que esse aí. Valeu, Beatriz. Descartar, esse aqui também não vou salvar. E vamos lá. Vamos achar aqui o nosso próximo exercício. Esse foi um. Esse aqui é o outro. É esse aqui. Vamos copiá-lo. E vamos olhar aqui na resolução. Esse parece ser mais simples, mas ele tem uns detalhezinhos aí também que quase se equipara àquele anterior, tá? Mas ele é um pouquinho mais fácil de entender, porque não tem aquela mola, né? No lugar da mola tem aqui uma força de um cabo aqui que está puxando, tá? Vamos trazer aqui. Vamos lá. Qualquer coisa, abre o áudio aí, tá? Eu vou cobrir aqui de novo o chat. Qualquer coisa, abre o áudio. Então, esse é o exercício da lista 4, 1271. Tá lá no BIR. Veja,
Ele está girando, esse eixo com essa haste está girando a uma velocidade θ ponto definida por essa equação aqui. Olha só que bacana. 10t. Tá? Então, vamos até colocar aqui, ó. θ ponto 10t. Dado em radiano por segundo. Vamos já colocar aqui. Tá. Bom, já que eu tenho a função θ ponto, eu derivo ela e acho θ dois pontos. E já achei aqui a aceleração 10 radiano por segundo ao quadrado. Já faço isso porque eu já olho esse tipo de problema e já sei que em radial transversal eu vou geralmente precisar do θ ponto, θ dois pontos, se houver, né? No anterior, o θ dois pontos era 0, né? Mas aqui ele não é 0, ele vale 10, tá? No anterior, o θ ponto era constante e valia 15, né? Aqui ele não é constante, ele vale 10t. Então, se o tempo for 0, a velocidade é nula. Se o tempo for 1 segundo, a velocidade é 10 radiano por segundo. Se o tempo for 2, a velocidade é 20 e assim por diante. Tá bom? Então, o θ está bem esmiuçado. E ó, quem que gira? Gira a haste, gira o eixo, gira a haste, e esse bloco está junto. Também vai girar, ó. Ele vai girar naquele sentido lá, juntinho. Tá bom? E fala o seguinte, que esse colar de 250 gramas está preso por uma corda cuja resistência à ruptura é 18 newtons. Então, quando essa corda aqui for sujeita a 18 newtons, ela, pum, rompe. Né? Desprezando o atrito, determine imediatamente após a corda romper, logo após a ruptura da corda, a aceleração relativa do colar em uma barra. Quem que é a aceleração relativa do colar em relação à barra? Vamos colocar uma pessoinha aqui, vermelhinha, como se ela tivesse postada aqui sobre a barra, tá? Tá aqui paradinha. Quando ela olha para o colar, ela não vê que ela está girando, ela só vê o colar parado lá diante dela. Quando o cabo rompe, aquele colar vai o quê? Se afasta dela. Então ela vai ver quem? Ela vai ver o colar aumentando no tamanho do raio ali, ele vai acelerar na direção do raio. Então essa pessoa aqui, na verdade, ela vai estar enxergando o R dois pontos. Tá aqui, ó. Tá? Ela enxerga o R dois pontos. Por isso que fala aqui, aceleração relativa do colar em relação à barra. Relativa do colar em relação à barra. Tá? Nem precisa escrever isso aqui, é só para evidenciar. Beleza. Segunda pergunta. A intensidade da força horizontal exercida sobre o colar pela barra. Agora analisem comigo. Esse colar, quando romper essa corda, ele vai se afastar do centro. Ele está indo de regiões de menor velocidade para regiões de maior velocidade. Portanto, a barra vai tentar, não, ela vai acelerar o colar para que o colar aumente sua velocidade. Afinal, o colar está indo em posições de maior velocidade. Então, vai aparecer uma força aqui, ó, transversal na direção de Eθ. E do jeito que vai indo aqui, ó, esse movimento nessa direção aqui, ó, subindo, né, o eixo Z subindo aí, ó, a força da barra sobre o colar, vou apagar aqui agora, ó, é para lá, pois o colar está vindo para regiões onde a velocidade aqui é bem maior, aqui a velocidade é pequena, vai aumentando, aumentando, aqui a velocidade é bem maior, então tem que estar empurrando esse colar para ele chegar nessas velocidades maiores. Vou apagar essa bagunça aí. Tá bom? Então isso aqui já é uma orientação. Preciso saber disso, professor? Eu acho que não iria precisar saber. Lá na fórmula já vai te sair o sinal da força, tá? Mas veja que nessa direção e sentido está coincidente com o Eθ, portanto a força aqui vai ser positiva, tá? Vai ser uma força positiva, tá bom? Bom, dito isso, nós precisamos saber as condições que está esse colar quando rompe essa corda aqui. Pum, rompeu a corda. Qual é a força de ruptura? Nós já sabemos, 18 newtons. Ora, então nesse momento da ruptura, qual é o meu θ dois pontos? Vou escrever aqui, ruptura.
Qual é o θ 2 pontos? É 10. Já está lá, ele é constante. Qual é o θ ponto? Não sei. Vou usar? Provavelmente vou usar, porque ó, a força transversal depende do θ ponto e... Deixa eu descer um pouquinho mais aqui, ó. A minha força... Cadê a radial? Deixa eu só achar aqui a radial. Cadê a radial? Tá aqui, ó. A minha força radial também depende do θ ponto. Então, eu vou precisar desse θ ponto aí, tá? Então, ele fica ali, vai ser localizado logo, logo, tá? Eu tenho o R ponto, na hora que rompeu o cabo, eu tenho o meu R ponto. Quem é o R ponto? É a velocidade do colar na direção do raio. Quando rompeu o cabo, qual é a velocidade do colar? 0, tá parado. Começa a se mexer agora. Então, é 0. E o R 2 pontos? Ah, esse eu não tenho, vou ter que localizar. Inclusive, é uma pergunta do problema, né? Então, vocês veem que isso aqui, ó, vai ter que ser resolvido aqui durante nossa aplicação das equações. Já vou adiantar uma coisa. Perceba que para esse cabo romper aqui, ó, com 18 newtons, eu tenho que ter uma somatória de forças na direção do raio, de tal maneira que a minha força da corda seja esses 18 newtons. Então, vamos aplicar aqui, ó. Só voltar aqui, ó. Vamos aplicar a equação na direção do raio. Olha lá, ó. Instante em que a corda rompe, ela rompe quando a força atingir 18 newtons. Ou seja, quando eu fizer essa somatória de forças aqui, ó. Tá? E nessa somatória, a força do cabo for 18 newtons, rompe a corda. Ah, professor, mas só tem essa força na direção do raio? Sim, só tem essa força. Perceba que as outras forças é a força peso, que está para baixo, não está sendo considerada aqui. Está para baixo aqui, a gente não está considerando. Força de atrito não existe. E a força da haste sobre o colar é na direção transversal. Ah, mas tem a normal da haste também na direção para cima. Tem, mas ela, como não tem atrito, ela também não vai provocar força nenhuma na direção do raio. Então, na direção do raio, você fica tranquilo que a única força que tem ali é o 18 do cabo. E detalhe, esse 18 está para dentro ou para fora? O cabo está segurando, então ele está puxando para dentro. Então, essa força aqui é para dentro, ou seja, contrário ao E radial. O E radial é para fora. Então, por isso que é menos 18. Aí, continuando, né? A massa 0,25 kg. O R 2 pontos é a nossa incógnita. E o V, qual é a velocidade naquele instante que a corda rompe? Ora, a velocidade naquele instante que a corda rompe é a mesma velocidade de um pouquinho antes dela romper. Um pouquinho antes dela romper, eu tenho um movimento, olha, que ele acelera desde 0 até um valor de tempo tal que eu atinja essa velocidade aqui, ó, 12 radiano por segundo. Tá? Então, vamos analisar aqui, ó. O R 2 pontos é igual a 0, pois a corda ainda não rompeu, tá? Então, pouquinho antes de romper, o R 2 pontos é 0. Então, eu pego aquela mesma equação ali em cima. Vamos pegar essa mesma equação aqui, ó. Você pega essa mesma equação aqui, ó, que está aqui em cima. O R 2 pontos é 0, não rompeu. Então, olha como é que fica aqui, ó. É a mesma equação que está aqui em cima, sem o R 2 pontos. O 4, deixa eu só ver aqui. Parará. Ah, tá, o 4... Ah, é do 1/4 aqui, ó, tá? 0,25. Eu vou fazer aqui do lado essa conta aqui, então. Então, um pouquinho antes de romper, ó. Antes da ruptura, tá? Deixa eu estabilizar esse mouse aqui. Antes da ruptura, eu vou ter o quê? Ainda o menos 18, puxando para o centro. A mesma massa de 1/4 agindo lá sobre o sistema.
O R dois pontos é 0 porque ainda não rompeu, tá? O bloco não está se mexendo, mas o bloco tem uma velocidade tangencial ali, né? De V quadrado. Então, V quadrado sobre o raio permanece. Tá? Qual é o raio? Se eu não me engano, o raio é dado também, né? O raio é meio, né? É 2. Então, aqui a gente pode substituir se quiser, tá? Pode substituir aqui o raio. Então, aqui nós podemos... Vamos apagar aqui, ó. E vamos colocar o nosso 2. Meio, né? Então, vai ficar 2 lá em cima. Tá? Deixa meio aqui embaixo, só para não bagunçar a nossa conta. E aí, com isso, você consegue isolar, então, o teu V, né? Isolando o teu V aqui, ó. Deixa eu só ver se eu não cometi um deslize aqui. É que aqui eu não substituí não, dá para substituir, ó, o raio aqui. Aí vai ficar 6. 18 aqui vai dar 36, 72. Desculpa, dá 36, 72. Dividido por 2 dá 36, aí tira a raiz quadrada dá 6, tá certinho, tá? Então é só isolar o V aqui, ó, e você vai obter o valor ali de 6 metros por segundo, tá bom? Então, uma vez que você tem essa velocidade, se você quiser achar o tempo, você pode achar. Só que olha só que interessante, não precisaria localizar isso aí, a gente poderia localizar direto V quadrado sobre R. Só um pouquinho aí. Vamos lá. Então, ao invés da gente ficar isolando V e tal, não precisaria. Você poderia parar o teu cálculo aqui, ó. Afinal, esse V aqui é o V daquele instante. Né? Você tem o V quadrado sobre R, que é igual a 72. Né? E aí você viria aqui, substituiria direto 72 aqui e acharia o R dois pontos. Do jeito que foi resolvido aqui, ó, foi achado o tempo. Com o tempo, daí foi lá na equaçãozinha, ó, na equaçãozinha do θ ponto. Lembra lá que o θ ponto era 10t, né? Achou o tempo e tal, aplicou 10t, 12, né? 10 vezes 1,2, 12 radiano por segundo, né? Faria toda essa manobra. Mas não precisa, você já pode substituir direto. E aí, uma vez que você tem esse valor, você vem aqui na equação de baixo. Então, aqui você já teria o valor calculado, né? Essa aqui é a sua incógnita, essa aqui é a sua massa, você tem. Depois que rompeu o cabo, olha só, depois que rompeu o cabo, qual é o valor da força na direção do raio? 0. Você não tem mais força. Não tem mais força na direção do raio, né? Aquele exercício anterior tinha uma mola. Esse aqui, até romper o cabo, tinha o cabo, mas rompeu o cabo não tem mais, então é 0. Então você ficou aqui com esse R θ ponto ao quadrado, é 72, tínhamos calculado aqui em cima, ó, agora há pouco, né? E você fica fazendo aqui todo o trabalho de sinal, né? E vai para lá e tal, enfim, ele fica positivo. Ou seja, ele está no sentido de crescimento do raio, né? Então, é o que a gente esperava mesmo, que ele fosse acelerar para a direita. Vou pegar uma outra cor aqui, pegar um verdão aqui. Eita. Ó, esse laranja aqui. Ó, é o que a gente esperava mesmo. Rompeu esse cabo, esse bloco vai acelerar para lá. Né? Era exatamente o que a gente esperava. Que tivesse uma aceleração na direção do raio para a direita. Tá bom? Ok. Então, a gente já achou a aceleração radial. Quem tá enxergando ela, somente ela, é esse carinha aqui que está em cima da haste, girando. Ele não vê outras acelerações e só vê essa aí. Mas agora tem a força transversal. E essa você pode vir aqui, ó, na equação da segunda lei transversal. Então, a somatória de força na direção transversal. Quais forças tem transversal? Se existirem, é só
da haste. Cadê o mouse? Tá aqui. É só dessa hastezinha que está ou empurrando ou freando o bloco. E nós já sabemos que ele vai estar empurrando. Já é uma dica a mais. Inclusive está aqui a nossa forcinha que a gente está procurando, tá? Empurrando ou freando o bloco. E a gente coloca ela aqui como F-teta. Se você não sabe se está empurrando ou está freando, deixa só F-teta. O sinal dela vai te dizer, tá bom? A massa M é 0,25. Então, esse aqui a gente já colocou. 0,25 nós conhecemos. O raio, nós sabemos que é no momento da ruptura, ele está no raio 0,5. Então, 0,5 vezes θ 2 pontos é 10, está ali. E o 2R ponto, θ ponto. Mas a velocidade naquele momento é nula, ele vai iniciar o movimento. Então ele ainda está parado. Então esse termo aqui zera inteiro. Por fim, sobra aí que a força transversal é 1,25 newtons. Espero que tenha clareado, mas se tiverem alguma dúvida, por favor. Deixa eu ver aqui como é que está o chat aqui. Alguma pergunta, pessoal, desse exercício? Quiserem abrir o áudio aí para fazer pergunta? Eu acho que tinha faltado só esse aqui mesmo, né? Esses dois exercícios da lista. Os outros a gente tinha praticamente resolvido todos. Se não com vocês, foi resolvido com a eletrônica, daí eu postei lá, né? Tá? Então eu vou deixar o vídeo também agora gravado, né? Que é desses dois exercícios, vocês podem tirar dúvidas ali depois, qualquer coisa. Ah, da 3, mas eu acho que da lista 3 eu já... Deixa eu dar uma olhada. Acho que a gente já fez com o pessoal da... Eu já dei as orientações aí. Deixa eu só ver. Eu dei orientações com outro pessoal, se eu não me engano. Já foi orientado, tá? Tem que ver lá se está na eletrônica ou se está na civil, mas tem as aulas síncronas gravadas, tá bom? Eu lembro de ter passado um por um desses aqui explicando. Tá legal? Agora, da resolução, vocês resolvendo, vocês têm algum exercício, alguma dúvida pontual? O que faço com essa variável? De onde eu tiro esse valor? Coisas desse tipo, assim. Alguma pergunta a mais, gente? Eu vou parar a gravação, porque daí eu não preciso editar, tá? Mas vocês podem falar aí, vamos tirar dúvidas.